Você já deve ter ouvido falar sobre crise da meia-idade. Talvez você já esteja vivendo ela, viveu ou até mesmo vá viver. Ainda que é verdade que tem pessoas que não passam por esse dilema existencial. Mas o que, na verdade, do que se trata, na verdade, esta crise da meia-idade? Costumeiramente, é quando o homem chega a partir dos seus 30 até os seus 50 anos, normalmente, que é considerado a metade do tempo de vida útil de uma pessoa. É claro que há variações, mas veja só, é quando a pessoa começa a refletir sobre o que de fato vale a pena na vida. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Se os rumos que ela tem tomado para a sua vida, se os caminhos que ela tem traçado, os planos, objetivos e metas, se estas coisas estão de acordo com o que deveria de fato ser. Se isso é o que de fato traz satisfação para a vida dela, se é isso que ela realmente quer. Ela começa a se perguntar sobre o propósito da vida dela, o propósito da sua existência, o propósito do que ela tem feito. E ela começa a colocar em xeque o que ela tem feito, vivido, feito, não é? De todas as suas decisões, escolhas e daí por diante. E é comum. Eu estou na atualidade com 38 anos, também enfrentei e ainda em alguns aspectos enfrento essa crise. E se você também passa por ela, eu vou te convidar a colocar aí nos comentários. E eu quero falar sobre 4 perspectivas de vida que me ajudam a entender um pouco a realidade e até mesmo entender o meu propósito. E eu te peço para não abandonar esse vídeo até você ter ouvido as 4. Pode ser que você seja ajudado de fato em sua vida, assim como eu tenho sido. E então eu te peço que fique até o final. Se você gostar, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para compartilhar, para ouvir mais reflexões como esta. Eu tenho lido um livro que chama Sobre a Vida e o Viver. É um livro que trata de um curso com o mesmo nome, que é feito na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E alguns professores bem conhecidos, dentre eles, talvez o mais conhecido é o Miroslav Volf. É um teólogo e acadêmico. E esse livro, que trata do curso com o mesmo nome, ele fala sobre como nós vivemos a vida e sobre o viver de forma geral. Então, é como o próprio nome diz. Mas veja só, eu achei interessante, eu ainda não terminei não concluí a leitura do livro, estou quase, mas no capítulo 1 ele traz uma reflexão interessantíssima. E ele fala sobre 4 aspectos, 4 formas de viver a vida, e que tem me feito pensar, e eu tenho certeza que assim como tem me ajudado, vai te ajudar também. Eu também te peço a não sair daí até nós concluirmos as 4, porque elas se completam e a última, para mim, é a mais interessante. Agora, vamos lá. Ele divide, então, o livro, né, baseado nos autores, eles dividem 4 maneiras de você viver a vida, perspectivas de vida, realidades de vida. A primeira é uma vida não refletida e as outras 3 são vidas refletidas. E eu vou explicar rapidamente sobre isso, você vai entender melhor. Então, qual é a primeira forma de você viver a vida? É a vida, como eles chamam, de piloto automático, uma vida não refletida. Dentre as 4, é a única vida não refletida. Ela é uma vida que ela é baseada no viver habitual. Ou seja, a vida simplesmente está acontecendo. Você não está pensando sobre ela. Você não tem tempo de pensar sobre ela. Você não foi treinado, capacitado a pensar sobre a vida. Provavelmente, se você está me ouvindo e gosta de conteúdos como este, você não se enquadra nesta forma de viver, ou se enquadra, mas está começando a se despertar para uma realidade diferente da sua. Veja só, então. Então, nós temos a primeira forma de viver a vida, que é uma vida não refletida. É uma vida baseada em hábitos, em simplesmente deixar a coisa acontecer. É quase que uma filosofia de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ela é aquela vida... Eu conheço pessoas, por exemplo, que vivem em grandes centros, em metrópoles, que de repente ela entra no trabalho às 7 horas da manhã. Ela tem que acordar às 4h30, 5 horas, se arrumar e já logo ir para a condução que vai levá-la para o trabalho. Ela sai às vezes 6 horas da tarde, são 2 horas, 2 horas e meia para chegar em casa. Ela está chegando em casa por volta de 20 horas da noite, 21 horas. E ela tem o tempo basicamente de tomar um banho, comer alguma coisa e voltar para a sua rotina. Então, e por vezes ela não tem tempo de refletir sobre a vida. Ela normalmente trabalha com um trabalho mais braçal, talvez um subemprego, algo que não dê tempo dela pensar na vida. Normalmente chãos de fábrica. E veja só, primeiro eu quero dizer que nenhuma dessas vidas que eu vou dizer é superior em qualidade ou dignidade.
mas são formas de viver diferentes. O primeiro nível, que é esse que eu estou falando, não é inferior em dignidade, em qualidade do que o último, ok? O que importa de forma geral nisso tudo é a sua satisfação ao final de tudo isso. Mas veja só, então a primeira vida não refletida é essa vida que simplesmente está acontecendo sem você refletir sobre ela. E você nem está pensando em melhorá-la. Ela simplesmente está acontecendo. São pessoas que não pensam em crescer e evoluir, em melhorar em muitos aspectos. Tudo que ela quer, às vezes, é fazer o seu trabalho, chegar na sexta ou no sábado, ela terminar o trabalho, de repente ela tomar ali sua cervejinha, quem gosta, sentar na calçada e talvez ficar conversando com o vizinho da frente, e assar uma carninha, fazer um churrasco e viver a vida. Ela não está pensando sobre a vida em nada, em nenhum aspecto. Ela simplesmente está dando manutenção para que a vida continue acontecendo e nada muda. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, então, que já começa a vida refletida, como os autores chamam, é a vida da alta produtividade, ou da produtividade, aliás, melhor dizendo. É a vida da produtividade. E o que muda do primeiro aspecto? O segundo aspecto da produtividade, a pessoa está refletindo num nível inicial da seguinte maneira: como eu faço melhor o que eu já faço? Como eu melhoro a vida que eu tenho? Então, veja só, ainda não estamos falando de objetivos e planos e vida, mas estamos falando sobre melhorar o que se tem, fazer um pouco melhor o que se faz. É aí o nível que a pessoa começa a olhar para a vida e fala assim, tá, como é que eu faço para melhorar a minha vida? Eu tenho que fazer um curso? Eu tenho que fazer aquela faculdade? Eu tenho que acordar mais cedo? Eu tenho que acumular 2 empregos? Eu tenho que fazer isso, X, Y ou Z coisa? Como que eu melhoro a minha vida? Eu preciso ter mais disposição, eu preciso perder peso. O que eu faço para melhorar a minha vida? Então ele começa a refletir sobre a vida, mas numa primeira instância que é eu quero fazer melhor ou estar melhor do que eu estou atualmente. O que eu tenho somente está me deixando insatisfeito. Eu quero melhorar um pouco o que eu tenho e eu quero avançar o nível e melhorar a minha vida. Perceba que o nível de reflexão ainda é baixo sobre a vida, tá? E ela quer simplesmente melhorar o salário dela, alcançar um cargo maior na empresa. Ela quer simplesmente trabalhar menos tempo durante a semana. E volto a dizer, não estou dizendo que seja certo ou errado. Isso são maneiras de enxergar a vida e a realidade. Esse é o segundo aspecto, então. Então, como eu faço melhor o que eu faço? O terceiro aspecto, ele fala sobre a autorrealização. Então, veja só. Primeiro, eu não penso sobre a vida e ela acontece. Ela acontece para todos os níveis, independente de querer ou não. O segundo nível, eu quero melhorar o que eu tenho. O que eu tenho é básico, normalmente, é um nível inicial mesmo, e eu quero melhorar o que eu já tenho. Como que eu faço para melhorar o que eu tenho? O terceiro nível é onde eu quero chegar com isso tudo. E aí é um nível maior de reflexão. Dentre os 4 níveis, nós estamos falando do terceiro, e é o segundo reflexivo. Aonde eu quero chegar? Porque veja só, não basta eu dizer assim, como no segundo nível, que é a produtividade. Eu quero melhorar. Agora eu começo a refletir sobre até quando eu quero melhorar, até que ponto. O que eu desejo de fato na minha vida? O que eu quero de verdade? Eu quero acumular X valores até tal idade da minha vida. Eu quero ter construído a minha casa própria, mais uma casa numa chácara, num rancho, uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela. O que eu quero? Qual é o meu objetivo final? Eu quero me aposentar com quantos anos? Eu quero ter quantos filhos? Eu quero ter quanto na minha conta? Eu quero chegar ao final da minha vida tendo feito quantos cursos? Aonde eu quero chegar? Eu quero um carro de quantos mil? Eu quero uma casa de tal forma? Eu quero tal vida. Eu começo a refletir não sobre apenas melhorar um pouco o que eu já tenho ou o que faço, mas a minha reflexão agora ela avança para um nível maior, perguntando aonde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? E como eu faço para chegar lá, consequentemente. Onde eu quero chegar e como eu faço para chegar lá. Então, o que eu quero com a minha vida, com a minha família, o que eu quero com o meu trabalho, com os meus estudos, com a minha vida religiosa, onde eu quero chegar. E aí você começa a modular a sua vida para chegar onde você quer chegar. Você não está vivendo a vida no automático, você não está apenas querendo melhorar um pouco a vida que você já tem, agora você quer saber aonde quer chegar de fato, qual é o objetivo, qual é o alvo e como você ruma para lá. Esse é o terceiro aspecto. E o quarto aspecto, que para mim, de alguma maneira, é o mais interessante, é a autotranscendência, que é como os autores chamam, tá ok? O primeiro, então, é essa espécie de automático, piloto automático.
não refletido. Segundo, produtividade. Terceiro, autorrealização, onde eu quero chegar. E agora, esse último estágio é a transcendência, autotranscendência. O que isso quer dizer? É quando você para refletir não somente onde eu quero chegar, mas vale a pena querer chegar onde eu quero chegar? Olha só, vale a pena esse objetivo que eu coloquei? Chegar onde eu quero chegar. É o que de fato vale a pena para mim? A vida é somente sobre isso ou é sobre isso? A vida é sobre mim, meus objetivos e onde eu quero chegar? É isso que no final das contas vale a pena? É lá que eu quero chegar? Então veja, eu ter alcançado o que eu alcancei é o que vai fazer com que a minha vida valha a pena? Ou que eu desejo alcançar, na verdade? Eu conseguir esses tantos milhões, se eu chegar à minha idade X, 50, 60 anos, 70 anos de idade, que seja, com, sei lá, 5 milhões na conta, com 3 casas, carros, ou tendo viajado para tantos países, ou tendo conseguido tantas coisas, é isso que vai valorizar a minha vida? Imagine se você agora, chegando a esta idade, 60, 70 anos, ou se você já tenha um pouco mais, imagine você chegando lá, olhando para trás e tendo conquistado essas coisas que você disse que eram seus objetivos, seus alvos, e tendo conseguido elas. Você vai olhar para essa trajetória e dizer assim, eu fui feliz, eu alcancei o que eu queria, eu vivi uma vida que valia a pena ser vivida, essa era a boa vida que eu tanto buscava? Ou será que talvez chegando lá nesse ponto e tendo conseguido essas coisas, você perceba que não era isso que na verdade você queria? Então, o que eu quero vale a pena querer? É somente sobre mim, somente sobre os meus desejos? Eu conversava com um amigo esses dias e falava sobre isso para ele. Nós conversávamos sobre isso. E eu fiz essa reflexão. Falei, olha, o que vale a pena será numa vida, ao final de uma vida? Porque muita gente chega com grandes riquezas, tendo alcançado patrimônios, conseguido patrimônios, alcançado muitas coisas, tendo feito viagens que gostaria de ter feito, e dentre outras coisas, e ao chegar lá, dizem, olha, não era isso que eu queria. Tem uma música do Titãs chamada Epitáfio, né? E ele não fala sobre eu queria ter trabalhado mais, eu queria ter me dedicado mais ao meu trabalho e ter ganhado mais dinheiro, eu queria ter me sacrificado mais pela empresa, eu queria ter feito mais cursos. Não, essa música, por exemplo, Epitáfio, né? Ela fala sobre alguém que chegou ao final da vida e começa a dizer assim, eu devia ter amado mais, eu deveria ter me preocupado menos com problemas pequenos, eu deveria ter respeitado as pessoas como elas são e daí por diante. E eu conversava com esse amigo, voltando aqui à história, e a priori a ideia era, meu desejo de fato é chegar em tal idade, estar tranquilo e ter dinheiro para comprar não sei quantas casas e viver tranquilamente. E veja, não que isso seja de fato ruim. Mas ao pensar bem, a reflexão dele foi, eu queria chegar lá e ter visto que eu fui um bom pai para os meus filhos. Eu quero chegar lá e ter o respeito dos meus filhos, ter, de alguma maneira, eles olhando para mim com orgulho, com respeito e com amor. Eu quero chegar lá, em tal idade, tendo a minha esposa me amando, estando com ela ainda, estou repetindo as palavras dele, e tendo os meus filhos me amando, me respeitando, me honrando. Eu quero chegar lá com saúde. Eu não quero depender de ninguém, ficar numa cama ou algo assim. Eu quero estar bem. Eu quero poder fazer as minhas coisas sozinho, sem depender de ninguém. Não quero ser colocado numa casa de repouso e ser abandonado pela família. Eu quero que os meus amigos me amem, estejam comigo, meu cônjuge, meus filhos. Eu quero ter saúde para brincar com os meus netos. Talvez isso que me faça olhar para trás e ver a vida que valeu a pena ser vivida. Agora você percebe então que quando você chega a essa conclusão, e não a de X milhões, casas ou carros, você vai reorientar a sua trajetória, reorientar a sua vida, reorientar os seus passos, reprogramar a rota da sua vida. Então veja, se você puder, coloque aí nos comentários em qual dessas 4 etapas da vida você acredita estar hoje. Em qual delas? Na primeira, segunda, terceira ou quarta? Você sabe quais são os seus planos? Você sabe se os seus planos valem a pena serem buscados por você? Comente aí. E se você gostou desse conteúdo, eu te convido mais uma vez. Se inscreva nesse canal, curta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até uma próxima.